Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula. Muito prazer, o meu nome é Cristiane. Neste vídeo, irei vos apresentar as regras da ortografia alemã, da vogal I, quando usar cada uma delas, com exemplos. Se você está interessado e quer saber mais sobre esse tema, continue assistindo o vídeo. Neste vídeo, vamos estudar sobre o I-Laut. I é a vogal, a letra. E Laut significa o som dela. A vogal I em alemão podemos escrever de formas diferentes. Eu me refiro ao som do I. Exemplo: via, via, que significa em português nós. Então aqui nós literalmente só escrevemos o I com a vogal I, entonando o I, certo? O segundo exemplo, viel, viel, que significa em português muito. Aqui agora eu entonei as vogais I e apenas como um I. Viel. Então esse é o segundo som do I em alemão. Nós depois já vamos ver com exemplos e regras nas quais eu vou explicar quando nós devemos usar qual. Daí vai ficar mais fácil a diferenciação, ok? Próximo exemplo. Ia, ia. Aqui o IH, ele também tem o som de I. Ele significa no português vocês, ou vós, né? E por último, o som de I no alemão, sieht, sieht. Então, o IEH, ele também tem o som de I. Então, eu não falo sieht, ou seja, eu falo sieht, que significa em português ver. Vejam que todos esses sons aqui, essa lição do I-Laut, seria a pronunciação longa do I, certo? Então, eu não falo curto, nenhum I desses quatro aqui. Eu pronuncio de uma forma longa. Então, via, viel, ia, sie. Então, eu pronuncio de uma forma longa. E existem, então, esses quatro tipos de I que nós vamos discutir aqui nessa lição. Eu vou, então, como eu já falei, explicar cada uma delas. Então, em quais casos nós apenas usamos a letra I, ou a vogal, né? Ela é usada, então, frequentemente nas palavras monossílabas no idioma alemão. Monossílabas significa que só tem uma sílaba. Uma palavra com uma sílaba. Então, o primeiro exemplo já seria esse que nós acabamos de ver, o via, né? Então, essa palavra seria nós, traduzida em português, e ela só tem uma sílaba. Então, nas palavras no alemão com só uma sílaba, nós sempre vamos usar só o I. O outro exemplo, dia, que seria você em português. Vocês também podem verificar o I apenas. Então, esses seriam os dois exemplos, nos quais, então, nós usamos o I, apenas a letra I no alemão. Outra regra que nós usamos apenas a vogal I seriam em substantivos terminados em ina, exceto Biene, que significa abelha,
mina, que significa uma expressão facial, e China, que seriam trilhos de trem, etc. Primeiro exemplo, machina. Machina, que seria em português, máquina. E vocês podem então ver o I. Essa palavra ela é escrita apenas com a vogal I. Porque a regra diz, se ela termina em ina, se essa palavra termina em ina, eu apenas vou escrever ela com I. Próximo exemplo, pralina. Pralina, que seria em português uma espécie de bombom. Então verifiquem, eu apenas escrevo essa palavra com a vogal I, pelo motivo que ela se enquadra na regra que nós acabamos de ver, certo? Então, a terminação dessa palavra seria ina. Ótimo, então vamos adiante. Nós também ainda escrevemos a vogal I em palavras estrangeiras com terminações acentuadas. Isso é importante. Então seria IK, IV e IL. E vocês devem me perguntar, tá, mas como é que eu vou saber quais que são as palavras estrangeiras no alemão? Não é muito difícil de identificar. As palavras estrangeiras são aquelas emprestadas do inglês, geralmente, né? Então, se você consegue identificar elas também são usadas no alemão. Essas são as palavras emprestadas. Nós escrevemos elas de uma forma diferente no alemão, óbvio, né? Mas elas são emprestadas do idioma inglês ou outro idioma. Por exemplo, a palavra Musik. Muitos dos meus alunos pronunciam essa palavra como music, como seria o inglês, só que não é traduzido assim. Eu falo music, eu dou entonação na segunda sílaba. Music, ok? É dessa forma que a gente pronuncia essa palavra, não music como é em inglês. Music significa música em português. E verifiquem, eu apenas escrevo essa palavra com um I. Porque a terminação é IK. Porque ela se enquadra, então, naquelas terminações que eu acabei de dizer. O próximo exemplo seria Mathematik. Então, essa palavra também, nós inclusive também falamos ela em português, né? Matemática. E ela também é usada no idioma inglês, então é tudo escrito da mesma forma, significa a mesma coisa também. Então, através disso que nós identificamos que é uma palavra estrangeira, né? Então, vejam, ela também tem a terminação IK. E ainda usamos a vogal I em outras palavras estrangeiras. Então, seria o exemplo de clima. Clima. Que significa clima em português também. Só a gente não escreve com K, seria com C, né? Mas no alemão é com K. Clima. Outra palavra, Bibel. Bibel. Significa em português, Bíblia. A gente também só escreve com um I. Próximo exemplo. Vírus. Vírus. Então, seria... nós também escrevemos ela com o... em português, vírus. Igual, só tem um acento daí, né? Próxima palavra. Crocodilo. Então, vejam, eu sempre dou a entonação no I. Naquela vogal onde tem o I. Crocodilo, que significa no português, crocodilo. Usa-se também a vogal I em outras poucas palavras de duas sílabas.
Então, seria o exemplo de tiger. Tiger, que significa em português tigre. Próximo exemplo, biba. Biba. Talvez essa palavra seja um pouco estranha para vocês, mas significa castor, aquele animalzinho fofinho. Então, seria esse o nosso próximo exemplo. E aqui mais um animal, eagle. Eagle, que significa em português ouriço. Então, esses seriam os 3 exemplos. São animais, na verdade, né? Então, tiger, biber e eagle, que são ainda palavras de 2 sílabas, que então nós também escrevemos com i em alemão. Agora, em quais casos usamos apenas a letra IE? Então, a gente acabou de ver o I agora, em quais casos que nós escrevemos a vogal I nas palavras em alemão. Agora é o IE. E lembrando, as palavras nós escrevemos no alemão com IE, mas a pronúncia é só com I, como eu falei bem no começo, né? Então, aqui nós estamos falando do I-Laut. Então, seria o som da letra ou da vogal I. Então, nós apenas só pronunciamos o I, mesmo se você agora escrever com IE. Então, nós usamos a vogal IE no final de uma palavra. Por exemplo, Knie. Knie. Então, verifiquem, eu não estou pronunciando a letra E. Eu apenas estou falando Knie. Knie. Só o I. O E não é pronunciado. Que significa, então, em português, joelho. E ele se encaixa na regra que ele está no final da palavra, né? Então, por isso que a gente escreve IE. Próximo exemplo. Ironie. Ironie. Então, novamente, eu não estou falando o E aqui, só o I. E ele, então, se encaixa nessa regra que a gente acabou de ver aqui, que seria, então, no término das palavras. Nós também ainda usamos as vogais I e em palavras com terminações iren. Não são muitas, tá? Então, vale memorizar aqui esses exemplos, que seria, então, a palavra, o verbo, na verdade, né? Spazieren. Spazieren. Que seria em português traduzido passear. E novamente, eu não estou pronunciando o E, apenas o I. Spazieren. E vejam, ele se enquadra então na regra que nós acabamos de ver, com terminações iren. Então, sempre quando existirem palavras ou verbos com terminações iren, vocês podem colocar o IE, ok? Não o I e nem mas sim o IE. Próximo exemplo seria o verbo verlieren. Verlieren, que significa em português perder. E vejam, a terminação então, ela é em iren, ok? Então ela se enquadra também na regra que nós acabamos de ver. Lembrando que esse verbo verlieren eu não uso, eu só uso quando eu perco objetos no alemão. Por exemplo, relógio, bolsa, óculos, celular, etc. Eu não posso dizer que eu perdi um trem, por exemplo, em alemão. Eu não posso usar esse verbo aqui, ok? Então, só fica a dica aí. Próxima regra na qual nós usamos a vogal IE seriam em palavras com terminações IR.
exceto vampir, que seria o vampiro, ou safir, que seria safira. Ok? Então essas são as exceções. Vejam que eu estou colocando poucas palavras aqui nessa lição. E não é porque eu quero economizar tempo, mas realmente essas são essas exceções sempre, ok? Então, vale realmente assistir esse vídeo um pouquinho mais de carinho, né? Porque a intuição é falar certo e escrever certo também, né? Então, vale memorizar essas exceções, os exemplos. Eu sei que é bastante informação, mas com a prática vocês conseguem identificar depois. Essas regras não são para... tem gente que fala, eu não preciso de gramática, né? Então, se eu não colocar essas regras, vai ficar difícil identificar, né? Quando eu escrevo qual vogal. Se eu escrevo com uma palavra com I, com IH, com IE, ou com IEH, né? Então, as regras não são muitas, né? Então, vale realmente memorizar aqui. E realmente assistir o vídeo aqui com um pouquinho mais de carinho, porque eu também fiz com muito carinho, né? Então, assim, as exceções não são muitas, né? Então, vale memorizar aqui. Então, o primeiro exemplo seria clavier. Clavier, que significa em português piano. E percebam, a terminação é ir. Então, por esse motivo, eu vou escrever as vogais IE aqui também. Certo? E próximo exemplo, charnier. Charnier. Essa palavra talvez vocês não devem ter escutado muito ainda, que seria dobradiça. Seria aquela parte na porta ou na janela que serve para a janela abrir e fechar, aquela parte na porta em cima, embaixo e no meio que a gente tem para que a porta possa se movimentar. Isso é uma dobradiça. E vejam, ela terminou com ir. Então, por esse motivo, eu vou escrever IE também, né? Então, ela se enquadra na regra que eu acabei de mencionar antes. Em quais casos nós usamos a letra IH? Então, nós acabamos de ver agora o I, o IE e agora o IH. Então, a letra IH nós usamos nos seguintes pronomes. Então, vejam, eu apenas uso em pronomes o IH. Seria, então, ir. Eu coloquei aqui o ir com muitas traduções, porque nós usamos também em situações diferentes, né, em contextos diferentes. O ir é um pronome pessoal, um pronome de possessão, então, assim, ele é usado em situações diferentes, então por isso é tradução diferenciada, né? Então, o ir, ele é um pronome, e eu só menciono ir, eu não estou pronunciando o H aqui nessa palavra, nesse pronome. E a tradução então seria vós, vocês e dela. Próximo exemplo, in. In. Que seria traduzido em português, vie, dele e ele. De novo, ele tem várias situações nas quais nós usamos esse in no idioma alemão. E por esse motivo, então, eu também coloquei traduções diferentes, porque nós usamos ele como pronome pessoal, como pronome de possessão, etc. Então, por isso das traduções diferenciadas. Realmente, nós teríamos que ver o contexto da frase, né? Então, eu não posso simplesmente agora pegar e traduzir um pronome, né? Então, o ir, o im, ele tem vários usos, depende do contexto da frase, né? Então, não tem como agora, por favor, não escreva nos comentários, né? Então, isso é assim. Então, depende do contexto, ok? Se vocês tiverem dúvida, eu já fiz também vídeos sobre pronomes pessoais, então podem dar uma olhada lá também. Continuando, então,
ainda teria também o exemplo de ihnen. Ihnen. Tradução em português, consigo, deles ou delas, e senhor ou senhora. Aqui de novo a tradução é variada, pelo motivo que nós usamos o ihnen como pronome pessoal, como pronome de possessão, né? Então em várias situações. Verifiquem que esse IH, eu não pronuncio o H nessas 3 palavras, tá? E também eu pronuncio de uma forma longa, então eu falo ir, ihnen, pelo motivo que tem o H lá, então a entonação é maior, ela é longa, certo? Em quais casos usamos a letra I e H? Então agora tem 3 letras aqui. Nós usamos elas nas seguintes palavras: ziehen, ziehen. Percebam como eu estou pronunciando essa palavra. Ziehen. Eu não estou pronunciando o H aqui. Ziehen. Apenas o I. Ziehen. Significa em português puxar. Próximo exemplo. Fliehen. 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 Que significa em português fugir. E aqui agora eu também não estou pronunciando nem o E e nem o H. Fliehen. Eu vejo muita gente, esses dias até vi um youtuber ensinando alemão e ele disse ziehen. Não é assim que a gente fala, né? Então a gente não pronuncia o H no meio das palavras. Próximo exemplo, fi. Fi, que significa em português gado. Então aqui o fi seria na verdade a vaca e o boi, certo? Então seria na verdade junto com o bezerro. Então seria aquela manada de boiada. Então esse aqui é o fi. Então esses seriam os 3 exemplos nos quais usamos o I e H. Mais uma vez, eu não pronuncio o E e nem o H, só o I. Então fica ziehen, fliehen e fi, ok? Mais uma regra na qual nós usamos o I e H. Seriam nas formas verbais que são derivadas de verbos com EH. O que significa isso? Eu sempre mostro para vocês com exemplos para vocês visualizarem. Então nós temos o verbo sehen. Eu não estou pronunciando o H aqui. Sehen. Estou dando uma ênfase no E no E de novo. Sehen. Eu não pronuncio o H, ok? Então significa traduzido no português, ver. Como eu falei antes, o IEH, ele deriva de verbos que nós escrevemos com EH. Esse sehen, ele está no infinitivo, ou seja, ele não está conjugado, certo? Então, se eu conjugar esse verbo, ele vai ficar, como ele é um verbo irregular, ele vai ficar sieht. Ele vê. Ok? Vocês conseguiram captar a mensagem aí? Então, o EH, ele vira IEH. E, de novo, eu não estou pronunciando o H no verbo conjugado também. Sieht. Eu apenas dou uma entonação longa, maior no I. Próximo exemplo. Geschehen. Geschehen. Verificam que eu 2 vezes falo o E, na verdade. Geschehen. Geschehen. Eu não estou pronunciando o H aqui, de novo. Tá? Então, eu estou enfatizando milhões de vezes
isso aqui no vídeo, mas realmente para vocês entenderem isso, ok? Então, vejam então o EH nessa palavra geschehen. Ela está no infinitivo, que significa em português acontecer. Ela não foi conjugada. Mas, se eu conjugar ela, es geschieht. Es geschieht. Acontece. Significa em português isso. O es a gente, na verdade, não traduz, né? Então, o IEH desse verbo, ele foi derivado do verbo com EH, quando nós conjugamos. Certo? Próximo exemplo. Stehlen. Stehlen. Significa em português roubar. Aqui o stehlen, esse verbo, ele não está conjugado, ele está no infinitivo. Mas, como ele é irregular, e se eu conjugar ele, vai ficar stiehlt. Stiehlt. Então, esse IEH do verbo conjugado é oriundo do EH do verbo no infinitivo, certo? E o último exemplo. Befehlen. Befehlen. Que significa em português mandar. Se eu conjugar ele, fica befiehlt. Befiehlt. Ele manda. Então, o IEH, ele oriundou do verbo com o EH no meio. Na verdade, ele então está no infinitivo, né? O befehlen, e daí ele ficou befiehlt. Então, esses foram os exemplos dos verbos que têm o EH, e eles então, quando são conjugados, eles então são verbos irregulares, então eles ficam IEH, certo? Então, a próxima regra, na qual nós usamos ainda as palavras com IEH, em formas verbais que são derivadas de verbos com EIH. Exemplo: verzeihen. Verzeihen. Então, o EIH eu estou agora pronunciando como ein. Verzeihen. Vejam que o H eu não estou pronunciando, mas estou pronunciando o IN depois de novo. Verzeihen, que significa em português perdoar. Se eu conjugar ele muda. Verzieh. Então seria eu perdoei. Certo? Então ele altera aí. Então quando existem conjugações de verbos no infinitivo com EIH, ele então fica IEH. Outro verbo, leihen. Leihen, que seria emprestar. Se eu conjugar ele, seria li. Emprestado, então está aqui no passado a conjugação, ok? Então esses seriam os dois exemplos. Eu espero que este vídeo tenha sido bastante útil para vocês. Se você ainda não se inscreveu em meu canal, clique no botão vermelho inscrever-se e não esqueça de ativar as notificações, clicando no botão da rodinha, como está na figura. Assim, você sempre será informado por e-mail quando um novo vídeo meu for postado no canal. Muito obrigada por assistir! Não esqueça de curtir o meu vídeo. Um grande abraço, uma ótima semana e até o próximo vídeo. Tchau!